Olá pessoal do Direito Favorável, gostaria de agradecer o convite de estar participando mais uma vez com vocês, agora nesta oportunidade do primeiro congresso online de iniciação à jovem advocacia. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Melo Júnior, eu sou ex-presidente do Conselho do Jovem Advogado aqui de Alagoas. Tive a oportunidade de presidir este conselho em 2 mandatos, de 2013 a 2018, e hoje eu sou diretor aqui da nossa seccional. Gostaria de agradecer inicialmente o convite do professor Marcelo Muniz, do professor Rafael Salles, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês no Direito Favorável, esse canal que ultrapassou as barreiras do Ceará. Quando eu tratei na minha primeira oportunidade no Direito Favorável, lá no Encontro Nacional do Jovem Advogado do Rio Grande do Norte, eu falei de um tema mais prático, falei de como cobrar honorários. E hoje eu vou falar de um tema mais teórico, mas que também pode servir como um grande nicho de advocacia, não só para os jovens advogados, mas para todos os advogados. O tema que eu irei falar hoje é a possibilidade de contratação direta por entes públicos de escritórios de advocacia. É um tema muito interessante, é um tema de direito público, eu sou especialista em direito público, e é um tema que está inclusive em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o STF, e que foi pauta também de um conselho, de um colégio de presidentes nosso lá jovem, e que inclusive nós conseguimos deliberar no sentido de que a OAB, Conselho Federal, pudesse entrar com um pedido de amicus curiae, e assim foi feito, e a OAB está fazendo um trabalho para poder fazer com que nessa repercussão geral nós tenhamos êxito e a lei prevaleça com a possibilidade, óbvio, da contratação direta dos escritórios de advocacia, tanto para o serviço específico como para o serviço comum, serviço singular ou serviço comum. Pois bem, antes de iniciar a nossa introdução, eu gostaria de convidar a todos para que assistissem a nossa palestra até o final, porque o Direito Favorável vai ter uma surpresa ao final para vocês inscritos. Vejam bem, amigos, nossa tratativa, o nosso estudo, ele tem por objetivo fundamentar a possibilidade direta de contratação dos escritórios de advocacia por entes públicos, através da inexigibilidade de licitação, como já foi dito, tanto para o serviço singular, e também nós ampliamos esse estudo porque nós defendemos que também é possível para o serviço comum. Vocês sabem que o Constituinte esculpiu como regra geral para as contratações por entes públicos que elas sejam precedidas de licitação, e assim selecionando assim uma proposta mais vantajosa em face da sua conveniência, protegendo desta forma a supremacia do interesse público, resguardando, por óbvio, os princípios constitucionais, sobretudo da isonomia, garantindo assim a igualdade entre os fornecedores de bens e serviços e também garantindo a correta aplicação dos recursos públicos, além da eficiência no dispêndio de tais verbas. Tem-se como regra nas contratações de obras, serviços, realização de compras e alienação por entes públicos, seja por via do procedimento licitatório. No entanto, o próprio Constituinte ressalvou essa obrigatoriedade de licitar, desde que exija uma lei específica para tanto. Qual seja, aqui no nosso caso, a Lei 8666/93, a conhecida Lei das Licitações, a qual em seu artigo 25 estabelece situações em que essa licitação pode ser dispensável por presunção que será inviabilizada a competição, estando a contratação de escritório, por óbvio, amparada nesse viés, uma vez que se trata de serviço técnico com atividade de grande relevância
inclusive com enorme grau de responsabilidade e confiabilidade também em sua função. Contudo, em que pese a maioria esmagadora entenda pela contratação de escritório jurídico por inexigibilidade de licitação, a problemática envolvendo essa modalidade ainda persiste, uma vez que essa discussão não foi pacificada nas cortes superiores. Inclusive, está até em sede, como já foi dito, de repercussão geral no STF. Conforme já falado, a Lei 8666/93, ela excepciona a regra ao introduzir hipótese de contratação direta por meio de dispensa ou inexigibilidade de licitação, né? Sendo esta última, a inexigibilidade, o objeto aqui da presente palestra. Nós vamos tratar especificamente da inexigibilidade, deixando a dispensa de lado e enfrentando essa hipótese, né, em que a licitação se coloca como despicienda à luz do princípio da supremacia e indisponibilidade do interesse público. Pois bem, pessoal, é suficiente ver que a presente fala ela visa esclarecer que a possibilidade de contratação direta dos escritórios de advocacia, em que pese a singularidade da atividade do advogado, nós defendemos que a atividade do advogado por si só ela já é singular e, por sua vez, inviabiliza a competição, não é para qualquer profissional da área. E daí, como estou falando para um público em grande maioria de jovens advogados, nada impede que esse jovem ele possa ser contratado por tal via, uma vez que ele consiga criar uma tese inovadora e assim ele consiga retirar inviabilizar qualquer hipótese de competição. Mas assim, essa contratação é para aqueles que detêm inicialmente os requisitos legais, seja da notória especialização, que é o primeiro requisito legal, são os currículos, as atuações, as publicações, a sua eficiência e etc., que por sua vez geraria uma confiabilidade do gestor para contratar, de modo a serem comprovados através de um procedimento prévio administrativo em sede do ente público. Sempre que você visa ser contratado por entes públicos, tem que ser precedido por ou licitação, procedimento licitatório, ou no caso aqui da inexigibilidade da licitação, seria, por óbvio, obrigatório um processo administrativo, onde o prefeito teria que, ou o prefeito, um exemplo, no caso do município, daria um despacho, teria que ter um secretário de finanças fazendo também um despacho para saber a origem de onde o recurso sairia, teria que ter um parecer jurídico da procuradoria, no caso de município, da procuradoria daquele município, enfim, um procedimento administrativo prévio que comprovasse a hipótese da contratação. Para além, consubstanciando ainda mais a nossa tese, existe a problemática da limitação em que os entes públicos, sobretudo aqui no Nordeste, enfrentam, e sobretudo também nos casos de município. Porque na sua grande maioria, maioria esmagadora, eles não têm procuradorias sequer instituídas, e caso tenham procuradorias instituídas, elas carecem de estrutura. Muitas vezes você tem, aqui em Alagoas, por exemplo, uma procuradoria onde você tem um procurador efetivo que toca todos os processos administrativos, judiciais, e é praticamente impossível esse procurador criar teses inovadoras, criar teses específicas para trazer recursos, trazer créditos para aquele município. Além da necessidade, podemos falar assim, que o gestor tem em um departamento jurídico com credibilidade. Não queremos dizer que a procuradoria não tenha credibilidade. Porém, como já foi falado, a procuradoria realmente ela não tem estrutura
e, portanto, nessas grandes ações, nessas grandes teses, como você necessita de que os advogados eles possam atuar até em sede de superiores tribunais, você precisa ter uma banca jurídica com credibilidade perante a comunidade jurídica, tornando esse advogado apto a ser contratado por os entes públicos, né? Aspectos relevantes e justificadores da contratação direta por inexigibilidade dos escritórios de advocacia para realizar os serviços jurídicos, né? Portanto, assim, essa pequena introdução que estamos fazendo, em linhas gerais, serão discutidos os casos de aplicação escorreita das contratações de escritórios de advocacia pela administração pública, como o condão de balizar esta prática de acordo com a legislação de regência, a doutrina especializada e a jurisprudência vinculada pelos tribunais superiores pátrios. Pois bem, antes de adentrarmos especificamente no objeto do estudo, que seria a contratação dos escritórios pelos entes públicos por meio de inexigibilidade de licitação, queria falar num contexto geral sobre as licitações, a Constituição Federal, a Lei 8666, e a regra de licitar e as suas peculiaridades. As regras legais impostas, como todos sabem, aos procedimentos de licitação, elas decorrem diretamente dos princípios de administração pública, principalmente a supremacia e a indisponibilidade do interesse público, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. Cumpre destacar, nesse momento, que no ordenamento jurídico pátrio, sobretudo com o advento da Constituição de 88, foi reservado um capítulo específico da administração pública, inclusive sendo positivados princípios pelos quais a administração deve ser regida. Exemplo do artigo 37 da Constituição, onde eles falam a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Deste modo, o Constituinte asseverou que, em que pese o vínculo entre a administração e os administrados, todo ato deve ser lastreado, deve buscar o equilíbrio entre a garantia do interesse público, bem como pelo respeito aos direitos individuais do cidadão, sem deixar de lado, obviamente, a observância dos direitos sociais, difusos, coletivos, individuais homogêneos, estes também consignados na nossa Carta Magna. Com efeito, em regra, conforme o estabelecido pela Constituição, nos termos do precitado artigo 37, inciso 21, toda concessão do serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de licitação, nos termos da legislação, e com observância, por óbvio, dos princípios já falados. Assim, temos que todos os comandos que irão reger a administração, elas decorrem de procedimentos norteados pelos princípios constitucionais. Normalmente quando o tema se trata de licitação, cujo procedimento administrativo destinado, cujo o seu conceito, vamos falar basicamente, seria o procedimento administrativo destinado à seleção de melhor proposta dentre as apresentadas por aqueles que desejam ou desejariam ser contratados com a administração pública. Assim, como todo procedimento visa viabilizar a melhor contratação, normalmente por se tratar, nesse caso, de dinheiro público, o legislador ele optou em resguardar a inexistência de qualquer privilégio para os concorrentes, assegurando, desta forma, o consagrado princípio da isonomia, evitando também a malversação do dinheiro público através de eventuais desvios de verbas ou não, no pagamento de valores que extrapolassem, por exemplo, aos condizentes de mercado. Continuando, é suficiente ver que, em razão da supracitada supremacia do interesse público, resta que a obrigatoriedade de licitar foi equiparada até um status de princípio constitucional, em que pese não possua essa natureza de forma expressa no texto legal. Contudo, amigos,
Tendo em vista que o método hermenêutico concretizador ele sugere que, para o auxílio do interpretador da norma constitucional, sugere delimitações a serem observadas no escolho das leis em qualquer âmbito, de modo, vamos dizer assim, que o caráter constitucional dos princípios do processo interpretativo, em que pese tenha esse status de norma, deve ser auferido sem superestimas, em razão de haver, obviamente, exceções à regra, e essas exceções são justamente o objeto do estudo e da fala aqui para vocês. A despeito dos princípios instaurados no artigo 37 da Carta Magna, ou seja, aqueles que realmente são os basilares do direito administrativo, existe a premissa do binômio da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular. Este último ele é implícito, inclusive, na norma, auferindo e harmonizando ideias que poderiam ser a priori até mesmo opostas a propósito, em razão da atuação do Estado frente à coletividade. É fato que a administração pública rege basicamente pelas normas constitucionais, sendo leis infraconstitucionais mecanismos de complemento. E aqui nesse caso temos a Lei 8666 como complemento da Carta Magna, e que nos dá essa exceção à regra, né? Pois bem, pessoal, temos que qualquer ato administrativo que não estiver em consonância aos princípios e leis norteadoras da administração pública estará eivado, obviamente, de nulidade, afrontando diretamente o substrato principiológico, que deve ser comum a toda atuação do interesse público, né? Nesse caso aqui eu até cito a Lei 9784, que é a lei que norteia os processos administrativos no âmbito da administração pública federal, a qual ela, não obstante aos princípios constitucionais já aduzidos, já falados, consigna no seu artigo 2º os princípios da legalidade, finalidade, motivação, por exemplo, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência também. Assim, uma vez demonstrada as escorreitas considerações sob o prisma do direito administrativo, resta ululante, resta óbvio, claro, que os princípios, como em qualquer esfera do direito, eles, e aqui no caso, eles regem de fato a administração pública sob pena de nulidade, como já foi falado, ou ilegalidade dos atos ali praticados, né? Neste momento, devemos auferir se de fato existe a necessidade de licitar quaisquer matérias de contratação pelo poder público, pela ótica dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Lembro-me agora do magistério do grande ministro Eros Grau, que ele falava que não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços, e acrescentava, nosso grande e saudoso ministro, que a interpretação do direito se realiza não como um mero exercício de leituras de textos normativos para que bastasse o intérprete ser alfabetizado. Devemos, continuando, observar a existência de situações, e aqui nós já estamos entrando um pouco na exceção. Existem situações em que há uma inviabilidade do trâmite por si só licitatório, de modo que o procedimento pode demonstrar-se inviável, cujo a sua finalidade não seja necessária. Inclusive, e essas situações o próprio legislador ele afastou nas normas, né, infraconstitucionais, a obrigatoriedade de licitação, taxando essas hipóteses para a sua dispensa, que não seria o objeto, como falado, do estudo, ou da inexigibilidade. É interessante até ressaltarmos nesse momento que muitos profissionais eles colocam em xeque
que o rigor e a probidade dos atos administrativos em âmbito de contratação por inexigibilidade, quando muito pelo contrário, são procedimentos com muito maior rigor nesses tipos de contratação, pois eles exigem uma justificativa, exposição das razões originárias dos atos, caso comprovado algum superfaturamento, todos os envolvidos, os agentes públicos, eles responderão solidariamente pelos danos, pelos prejuízos causados à fazenda pública, e existem várias leis que são aplicáveis, né, nesses casos, né? Pois bem, pessoal, em razão do que já foi explicitado, nós podemos observar, inclusive, que não obstante, obviamente, a regra em listar, as hipóteses de inaplicabilidade da licitação, elas existem e são retiradas, inclusive, diretamente da Constituição Federal, inclusive privilegiando a eficiência e a economicidade. Nas situações de inexigibilidade, elas são precedidas e tem por óbvio que todos os atos devem ser baseados nos princípios da obrigatoriedade de licitação. Com efeito, nas situações de dispensa e inexigibilidade, o princípio da obrigatoriedade de licitação ele é suprimido pela supremacia do interesse público, pois, diferentemente da regra geral, nem sempre o procedimento licitatório ele seria uma via mais apta a atender ao melhor interesse da coletividade, seja por sua morosidade e rigor procedimental, quer seja pelo excessivo caráter objetivo, mormente quando tratamos de serviços jurídicos, os quais por si só são dotados como natureza singular, além da existência já falada da confiabilidade. Com efeito, pessoal, nas situações de dispensa e inexigibilidade de licitação, o princípio da obrigatoriedade de licitação ele é suprimido pela supremacia do interesse público, pois, diferentemente da regra geral, nem sempre o procedimento licitatório ele é a via mais apta a atender ao melhor interesse da coletividade, e por isso que foram criadas essas exceções à regra, seja por sua morosidade e rigor procedimental, seja pelo excessivo caráter objetivo, mormente quando tratamos de serviços jurídicos, os quais por si só eles seriam dotados de uma natureza singular, como será à frente demonstrado, e existe também o caráter da confiabilidade, e portanto, aqui nesse caso, a regra não seria licitar, seria fazermos um procedimento de inexigibilidade. Como vocês já perceberam, chegamos no momento em que já consagramos em que a licitação, a regra de licitar, ela muitas vezes é inviável, e já estamos observando situações em que o trâmite licitatório pode ser custoso, demorado, o objeto ele não consiga chegar a um objeto numa forma em que a administração precisa de uma celeridade, a exemplo de situações de emergência, calamidade pública, valor ínfimo da compra, ou quando houver a falada inviabilidade de competição, o que deixa inapto a justificar o rigor procedimental, o que a lei fala, né? E, portanto, não deveremos proceder sempre com licitação. Queria falar um pouco para vocês que, segundo a previsão constitucional exposta na primeira parte do artigo 37, lá no inciso 21 da Constituição, a Lei 8666/93, ela também contemplou nos artigos 17, no 24 e 25, casos em que o procedimento licitatório ele é dispensado, são as hipóteses previstas na Lei de Licitação, ou inexigível, que é o objeto aqui da nossa fala, que é lá no artigo 25 especificamente. Pois bem,
A inexigibilidade, que é o objeto do estudo, em razão da prescindibilidade da licitação, ela reside na inviabilidade de competição, como já foi falado aqui anteriormente, sendo de todo inócuo qualquer ato tendente a estimular a concorrência entre os próprios fornecedores, né? O artigo 25 da Lei 8666, ele fala que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. É possível afirmar que a lei enumerou situações exemplificativas de inexigibilidade, construindo inclusive um rol mormento pela utilização até do termo em especial, indicando não haver qualquer tipo de prejuízo, podemos dizer assim, da verificação de outras situações que se amoldem à inviabilidade da competição. Logo, pessoal, em consonância com as situações em que a administração pública ela se depara, especialmente nos casos da inexigibilidade, vamos repetir aqui que todo procedimento ele deve ser precedido de um processo administrativo prévio, inclusive com parecer jurídico, né, concretizando e caracterizando o princípio da motivação dos atos administrativos. Dessa forma, nós percebemos que o conceito geral, podemos dizer assim, da inexigibilidade, ele reside na inviabilidade de competição, pura e simplesmente nessa inviabilidade de competição, que pode se configurar em uma moldura fática na impossibilidade quantitativa, a exemplo de ser um fornecedor único ou exclusivo, ou jurídica, né, que seria uma impossibilidade qualitativa configurada na inexistência de critérios objetivos para a definição de melhor proposta, a exemplo de contratação de jurista renomado. Neste viés, no tocante à inviabilidade de competição, temos que ela está intrinsecamente relacionada com a singularidade do serviço e a qualificação do profissional a ser contratado. Pois bem, pessoal, voltamos àquela velha discussão de que o processo licitatório ele teria muito mais rigor quando verificamos que realmente não tem, sobretudo pelo fato do ônus de justificação ele incidir com muito mais rigor nas hipóteses de inexigibilidade, pelo fato de estes estarem exaustivamente positivados, de modo que a situação fática de tal modalidade prescinde para sua configuração de previsão legal específica, demandando a adequação do contexto apreciado aos princípios esculpidos, né, no artigo 37, caput, e inciso 21, na forma prevista no artigo 25 da Lei 8666. E assim podemos dizer que a inexigibilidade de licitação ela deve ser expressamente motivada, como vários doutrinadores eles falam, a exemplo do professor Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. Essa motivação deve haver nessa motivação apontamentos das causas que levaram a administração a concluir pela impossibilidade jurídica de competição, né, do artigo 26 da 8666. Essa motivação deve haver causas justificadoras do reconhecimento da inexigibilidade ao ponto de permitirem um efetivo controle pelos administrados em geral, né? Eu gostaria de frisar, inclusive, que o rigor e a probidade no trato administrativo não são estabelecidos nas hipóteses de inexigibilidade, conforme salientado, para além, né, a obrigatoriedade de motivação, que seria a exposição dos motivos do ato administrativo, através do qual se confere uma justificativa ou exposições das razões originárias daquele ato. Tem-se que, acaso comprovado um superfaturamento, como já falado, todos responderão, né, por este ato. Assim, resta claro que a obrigatoriedade da licitação ela não pode ser considerada como um princípio absoluto, sobretudo podemos ressaltar
quando taxativamente a Constituição desonera, né, a obrigatoriedade de licitar em determinados casos, como já exaustivamente falado anteriormente, né? No entanto, no que concerne à contratação de serviços técnicos especializados, e aí sim o objeto aqui da nossa fala, né, o objeto primordial da nossa fala, vamos repetir um pouco que ela deve ser precedida, ela impõe-se a verificação da singularidade do objeto a ser contratado, associada à notória especialização da empresa ou profissional, capacidade técnica do corpo jurídico, e aqui falando especificamente de escritório jurídico, atributos que gerariam uma confiabilidade do gestor para contratar, né? A lei de regência das licitações, ela assevera precisamente em seu artigo 25, inciso 2, que são inexigíveis de licitação os serviços de natureza singular e de profissionais ou de empresas com notória especialização. E ela faz uma remissão ao artigo 13 da mesma lei, né? Por sua vez, tal dispositivo ele arrola os serviços de natureza singular, destacando entre elas a emissão de pareceres, as consultorias técnicas, patrocínio ou defesas de causas judiciais. Em relação a essa singularidade do serviço, temos que a essência do trabalho de advogado, por si só, ela configura como um serviço singular, e o próprio STF, ele, mais na frente nós vamos ver, tem uma decisão paradigmal nesse sentido aí, do ministro Carlos Veloso, haja vista que o conceito da atividade de advogado, conforme o entendimento do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da súmula 4 de 2012, ele é considerado inviável à competição entre advogados por meio de certame licitatório, né? Assim, o cerne da questão da singularidade, em casos que tais, ele não é conceituar como singular determinados serviços advocatícios, mas sim a singularidade da atividade como um todo, da atividade em geral, independentemente do objeto a ser contratado, sendo a natureza do serviço capaz de inviabilizar qualquer competição. Acerca dessa singularidade, existem várias lições, dentre elas a do ministro, volto a repetir, o ministro Eros Grau, em que ele falava que são singulares serviços porque apenas podem ser prestados de certa maneira e com determinado grau de confiabilidade, por um determinado profissional ou uma determinada empresa. Por isso que a singularidade do serviço está contida no bojo da notória especialização. Alicerçando também esse entendimento, temos a lição também do professor Bandeira de Mello, onde fala que são singulares todas as produções intelectuais, sempre que o trabalho a ser produzido pelo cunho pessoal ou coletivo, expressado em características técnicas, científicas ou até artísticas. Nesse caminhar, eu gostaria de registrar agora o excelente julgado no RHC do Supremo Tribunal Federal pelo ministro Carlos Veloso, onde foi julgado e decidido pela contratação de advogados sem procedimento licitatório em respeito à natureza do serviço a ser prestado pelo profissional, considerando como lícita a dispensa do certame, né? Onde ele asseverou que a contratação de advogado para defesa, no caso de interesse de Estado, do Estado em tribunais superiores, o advogado estava defendendo interesses de um determinado Estado em âmbito de tribunais superiores, seria totalmente aceitável essa contratação através de inexigibilidade de licitação, sobretudo pelo argumento da natureza do trabalho a ser prestado. Em seu voto,
eu já tive a oportunidade de ler o voto do ministro. Ele deixou realmente consignado que o trabalho intelectual do advogado é impossível de ser oferido, isso é importantíssimo, por meio de procedimento licitatório, destacando, descartando, na verdade, a hipótese de preço mais baixo, retirando essa hipótese, pois nem sempre ela seria uma melhor opção para o ente público, para aquele tomador de serviço. Haja vista a peculiaridade de prestação da atividade de advogado. Assim ele concluiu. Ou seja, pois bem, pessoal, seguindo a lei, né, de licitações e contratos administrativos, em digressão pelo artigo 25, inciso 2, verifica-se ainda que existe um outro requisito, que seria o da notória especialização. E nesse caso, inicialmente, ele afastaria, né, a contratação de jovens advogados, porque a notória especialização ela está, obviamente, ligada a uma certa atuação já do advogado com aquela matéria, com uma certa atuação já para entes públicos, e nesse caso a notória especialização ela deve ser e ela teria inicialmente que ser observada nessas contratações por inexigibilidade, a fim de que o profissional ele estivesse apto a ser contratado pelo setor público. Só queria abrir um parênteses para dizer que em que pese existe o requisito da notória especialização, no caso, como já foi dito logo no início, o jovem advogado ele poderia ser contratado sim por inexigibilidade, tendo em vista que se ele criar uma tese inovadora e ela não estiver no mercado em âmbito nacional, por óbvio, esse requisito ele deveria ser deixado de lado, até porque se é uma tese que ninguém jamais praticou, e que ela fosse proveitosa para o ente público, eu acredito, entendo que ele poderia sim ser contratado e dispensaria, nesse caso, esse requisito. Pois bem, para a oferição dessa notória especialização, cabe aos proponentes do serviço, no caso o advogado ou o escritório jurídico que queira ser contratado, demonstrar aptidões técnicas, como o vasto currículo profissional, artigos, livros a serem publicados, decisões judiciais obtidas em favor da administração pública, atestados de capacidade técnica, entre outros meios que demonstrem, através do procedimento administrativo regular, a sua capacidade de trabalho e competência para excelência nos seus serviços já prestados, né? A propósito, para além de todos os argumentos aqui que eu já falei, devemos nos ater como um critério para a contratação de escritório de advocacia na forma por inexigibilidade por entes públicos, né, o requisito primordial da confiabilidade, pois em que pese ele não seja absoluta, haja vista o princípio da impessoalidade, ele é determinado de uma forma subjetiva, baseando-se em critérios objetivos, que são os títulos alcançados pelo advogado contratado, sua reputação em face da comunidade jurídica, além de decisões já conseguidas, de modo que o próprio gestor ele consiga, de fato, confiar naquele profissional e que ele possa contratar sabendo que ele está sendo, que aquele advogado está sendo patrocinado por uma banca que realmente consiga chegar no seu propósito, né? Em suma, cronologicamente falando aqui, a atividade de advogado é singular, e através dos critérios objetivos elencados no artigo 25, parágrafo 1º, lá da lei também de licitação 8666/93, o profissional ele garante uma capacidade técnica
que por sua vez geraria essa confiabilidade, né? E que oportunizaria a administração pública em contratar escritório de advocacia utilizando-se de sua discricionariedade, né? Seria um ato discricionário do gestor baseado na conveniência e oportunidade pela administração. Assim dizemos que em face à própria singularidade do serviço de advogado, em consonância com a notória especialização e capacidade técnica, aliado ainda à questão da confiança, a escolha produziria um ato administrativo perfeito, não sendo sujeito ao controle do Poder Judiciário. Em defesa à contratação do escritório de advocacia por inexigibilidade, porém sobre o prisma da notória especialização, atrelada à confiabilidade, tem-se o brilhante voto do ministro Toffoli em sede lá dos julgados que estão em repercussão geral lá no STF, que a OAB inclusive atua como amicus curiae, onde o ministro, através de seu voto, ele simplesmente disse que a norma extraída do texto legal exige a notória especialização associada ao elemento subjetivo da confiança e que há, no caso concreto, requisitos suficientes para o enquadramento daquela pessoa em situação e que, havendo essa soma dos requisitos, aquele escritório jurídico ele poderia ser, obviamente, contratado por a administração pública na forma da inexigibilidade de licitação. Assim, pessoal, tendo em vista todo o explicitado, o que se pretende na presente fala, na tese que nós defendemos, não seria uma abertura desenfreada para qualquer advogado ser contratado por inexigibilidade. Ainda que a natureza dos serviços advocatícios como um todo já seja singular. Mas assim, é necessária também a aferição das aptidões do profissional ou escritório jurídico a ser contratado, evitando eventuais prejuízos também à administração pública. De modo que, como já falado exaustivamente, caso algum jovem advogado que não tenha a notória especialização possa vir, e aí eu faço questão de repetir, a produzir uma tese e essa tese não estiver no mercado, ele obviamente poderia ser contratado por inexigibilidade, que lhe geraria um proveito econômico ao ente público e que a sua procuradoria ela não levou ao mundo jurídico e não levou para que a administração pudesse aprovar, né? Nos casos dos serviços jurídicos dos entes, né, temos que, via de regra, eles são prestados por esses procuradores efetivos, aprovados através de concurso público, que ocorre na União com a instituição da Advocacia Geral da União, a AGU, e Procuradoria da Fazenda, a PFN, e em boa parte dos entes federados, por meio das Procuradorias Gerais do Estado, e nos municípios, por meio das Procuradorias Municipais, que muitas vezes elas não têm grande estrutura, né? Em relação à União e aos Estados, mesmo existindo qualquer óbice, não existindo, na verdade, qualquer óbice, as contratações de escritórios jurídicos são menos corriqueiras, uma vez que nesses entes eles existem uma maior, como é que podemos falar, tem um corpo jurídico muito mais completo, com muito mais pessoas, uma maior estrutura, né? O qual diminui, estrutura essa que diminui o número de teses e de trabalho a serem feitos por conta realmente desse corpo jurídico, né? No entanto, no que se refere aos municípios, além de ter a necessidade da confiabilidade do gestor pela própria dimensão territorial, bem como em muitos casos, como também já foi falado, não haver sequer procuradorias instituídas, e aqui eu abro um parênteses para dizer que no caso do Nordeste, especificamente em Alagoas, existe muito isso ainda. Não existe também pessoal técnico especializado, o que possibilitaria a contratação, sem qualquer dúvida, de escritório por inexigibilidade para serviço inclusive comum,
Existe também um tremendo campo para a realização de trabalhos jurídicos por profissionais especializados, para que nós possamos trazer aquelas teses específicas, né? Inúmeros repasses a menor, direitos não resguardados, que poderia gerar um proveito econômico excelente para esses municípios que muitas vezes são carentes, né? E que vivem especificamente de FPM, e que essas teses jurídicas poderiam trazer um grande proveito econômico, um grande crédito que poderiam ser utilizados, né, em vários campos da administração, e que a sociedade como um todo ela teria vários benefícios, né? Portanto, pessoal, o que se defende aqui na nossa fala é que não só os serviços jurídicos específicos podem ser contratados por inexigibilidade, mas um serviço de advogado como um todo, a fim de oportunizar realmente aos entes contratantes um proveito econômico que muitas vezes as suas procuradorias, os seus advogados, eles não produzem. E assim, de modo que tais valores sejam aplicados em políticas públicas em prol da população. Portanto, pessoal, já chegando ao fim aqui a nossa fala, e já agradecendo mais uma vez ao Direito Favorável por essa oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui com vocês novamente. O que podemos concluir nessa nossa fala é que é a possibilidade realmente legal da contratação de escritório advocatício por entes públicos na forma direta, ou seja, inexigibilidade, em consonância com a própria Constituição da República, bem como com as regras, né, do direito administrativo pátrio, né? E assim, em razão do explicitado, conclui-se que a Constituição Federal, ela, de forma excepcional, desde que exista lei específica e existe, admite as contratações sem que haja processo licitatório, sendo, portanto, necessário, para o caso, a aplicação da lei de regência das licitações e contratos administrativos, a qual expressamente autoriza, né, essa contratação de escritórios jurídicos por modalidade, a inexigibilidade, a despeito de algumas interpretações equivocadas que causam, inclusive, insegurança jurídica, né? Portanto, fazendo realmente uma exegese profunda aos aspectos apontados, temos que o serviço de advogado, por si só, é de natureza singular, sendo inviável, portanto, a competição através do certame licitatório, bastando apenas para a contratação direta a observância da notória especialização do profissional, que já foi bastante debatido, termo de capacidade técnica, confiabilidade, cobrança de valores dentro do praticado no mercado, bem como a ausência de servidores públicos aptos a realizarem aqueles serviços contratados. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Chegou agora no melhor momento da fala, que é o presente que o Direito Favorável vai trazer para vocês. Com a utilização do código Marcos Mero, vocês vão garantir 25% na inscrição do curso Prática Trabalhista Online. Essa inscrição deve ser feita até o dia 31 de agosto no site cursodireitofavorável.com.br. E vocês aí garantirão esse desconto na utilização do nosso código. Agradecendo aqui por fim essa oportunidade, dizer que foi muito bom, espero ter outras oportunidades para podermos estar falando para vocês. Já parabenizar o curso Direito Favorável pelo sucesso de inscrições e dizer que é muito bom estar falando para vocês não só em temas práticos, como temas teóricos como esse, mas que geram um grande nicho de mercado para nós advogados. Então, tchau e até a próxima.